Se você faz laudo, você já deve ter ouvido falar que não dá para confiar na inteligência artificial, porque ela inventa a citação. Mesmo assim, eu vou montar um laudo inteiro com um time de agentes de IA, do início ao fim. E no final, eu vou abrir a fonte na página exata que a IA citou para conferir com você se bate. Antes da gente começar, me digam o que vocês acham. Vocês acham que vai bater a citação ou que ela vai inventar? Eu vou mostrar para vocês o método Dexia. É uma metodologia que dá engenharia de contexto para a IA. O Dexia ele pode ser utilizado durante a vistoria. O engenheiro pode acessar os seus arquivos, perguntar aos agentes alguns aspectos relacionados com a inspeção, relacionados com o caso, ou também a pessoa ela pode utilizar depois quando chega no escritório. Nesse caso da demonstração, eu vou usar o Dexia após a vistoria, onde eu vou chamar o chefe dos agentes, que é chamado de Chief. Ele vai me perguntar se eu desejo iniciar um caso. Eu chamo ele pelo celular digitando /Dexia Agents Diagnostic Chief. Ele chega e apresenta um menu com as opções de inspeção que o engenheiro quer realizar. Aqui tem os tipos de vistoria, conforme a NBR 13752, a norma de perícia. Pergunta se a pessoa quer fazer a vistoria com um agente que acompanha a vistoria ou não. E tem algumas orientações que ele dá da LGPD para que a pessoa ela não envie nomes, dados pessoais nesse momento em que um laudo está sendo processado. Ele colocou aqui como vistoria de análise de causalidade. Ele criou uma pasta para o caso e o código que eu pedi para ele colocar, que eu já tinha configurado antes, que é o IL-001. Outra coisa que o chefe desse time faz é uma limpeza prévia das fotos. O engenheiro acaba configurando as coordenadas do imóvel e ali vai a localização certinha daquele imóvel. Então, para não chegar isso na IA, é feita uma limpeza através de uma automação e assim as fotos chegam para a IA sem esses dados pessoais. É como se a gente desse o endereço completo daquele imóvel para a IA. Por questões de segurança e atendimento à LGPD, esses dados são removidos antes de chegar no agente que é responsável pela leitura dessas fotos. Aí o que é que o chefe vai fazer? Ele vai encaminhar essas fotos para esse agente de redação, que é o verbo. Ele vai analisar cada uma dessas 15 fotos, vai descrever a legenda. Para processar 1000 fotos leva em torno de 2 horas, porque ele vai descrevendo ali detalhadamente. Depois que o verbo termina de fazer a descrição, ele vai gerar um recado, que é o handoff, para o chief, que é o chefe dos agentes. Aí ele diz que foram 15 fotos legendadas, fez um alerta para o patologista dos casos mais críticos. Tinha uma discrepância em relação às fotos, porque ele viu que não casava, né, a imagem com o ambiente, mas é porque também eu estou utilizando fotos misturadas para essa demonstração. Ele conseguiu identificar isso. Aqui ele gerou o arquivo em Word e vou pedir para ele abrir. Abra para mim. É só para a gente ter uma noção do trabalho que ele já fez, que foi descrever as fotos. O objetivo do laudo é mostrar a causa das manifestações e também a extensão e a gravidade dos danos. Então eu vou dizer para ele que eu quero as opções 2 e 3. Eu não vou marcar uma específico e sim opções 2 e 3. Aí ele pergunta o tipo do imóvel. Eu vou colocar como residencial. E agora ele vai pensar, analisar as respostas. Aí o que foi que o Chief fez? Ele encaminhou o caso para o patologista. É só a gente selecionar aqui, pedir para ele ler o recado do Chief. Ele vai fazer algumas verificações, quais são as referências que existem na minha pasta. Ele está me perguntando quando as manifestações patológicas apareceram. Se foi depois da obra de expansão ou se foi gradualmente. Eu vou colocar aqui que já existiam antes. Podem consultar as minhas normas e, além disso, os meus casos antigos, os precedentes que ele fala aqui. Eu vou dar aqui só uma seta para a direita para ativar e daí. Aqui está a resposta do analista de instalações, o Nexus. Ele falou, ó, não confirmo nem descarto a origem hidráulica, porque ele não tem material para analisar. A tubulação coincide com a faixa mais manchada e tal. Depois disso, ele pediu para eu acionar o próximo agente da lista. Tem até uma sugestão já do Cláudio, eu vou dar enter. A lista de impermeabilização fez uma análise da minha hipótese preliminar, contestando o que eu tinha dito inicialmente. Então, aqui ele vai estimulando esse raciocínio, vai me dando um apoio para me auxiliar nesse processo de elaboração das hipóteses. Aí agora ele encaminhou o caso para o próximo agente, os analistas que vão ser chamados.
as fotos relacionadas com cada um e o porquê dele ter indicado esses 5. Então, seriam 6, na verdade. Ele não vai chamar o Lex porque não tem norma na pasta. O documento ele vai ser gerado pelo redator, ainda não é o final, porque o engenheiro precisa validar as referências, a fundamentação, escrever as suas considerações, para aí sim ser gerado o laudo final. Ele apresenta o laudo em 2 formatos. Um em Word, para que o engenheiro consiga colocar suas considerações, mas esse aqui foi o texto montado pelo Verbo. Esse texto ele precisa ser validado e aqui também o engenheiro coloca suas considerações. E assim ele foi fazendo em tabela com a classificação GUT e a descrição. Esse é um laudo em HTML. Como é um HTML editável, eu consigo digitar qualquer coisa, não só aqui, mas em todo o corpo do texto. Esse é o momento em que eu vou inserir os dados do cliente, o endereço completo. Ele é clicável, ele vai ser gerado um PDF também com índice clicável. Esse aqui é o corpo do texto. Para encerrar, vamos responder a pergunta que eu fiz para vocês no início desse vídeo. Será que os agentes iam conseguir puxar a citação com a página certinha? Vamos aqui na fundamentação. Eu vou clicar aqui no índice. Vou lá em fundamentação, para a gente ver a forma como os agentes eles puxaram algumas fontes. Eu vou comparar com uma única fonte aqui, só para vocês verificarem, que é uma revista técnica do IBAP de Minas, a edição número 11. Aqui tem uma citação dessa revista técnica na página 44. Eu vou lá na página 44, vou ver o trecho que está no laudo, que é o período iniciado pela despassivação das armaduras, passando pela fissuração das armaduras e chegando ao desplacamento do concreto. Encontrei aqui, ó. Então, ele conseguiu puxar a página exata, a página 44, e ele trouxe o trecho exato, porque eu configurei ele para que ele consiga puxar a citação exata. Aqui tem um trecho dessa mesma fonte que ele fala: a falta de inspeções periódicas agrava a situação, permitindo o avanço da corrosão das armaduras sem controle. Está na página 36, então eu vou lá para conferir. Encontrei aqui, aí a gente vê que isso dá segurança para a gente utilizar os agentes para auxiliar nesse processo de busca da fundamentação técnica, e a gente sempre tem a obrigação de verificar na fonte se realmente o agente puxou a citação exata. Se você quer conhecer o método Dexia, o link está na descrição do vídeo.